Bom dia, meus queridos perseguidores. Hoje eu caí da cama de novo, né? Pois é, hoje eu comemoro. Quando eu falo eu comemoro, as pessoas acham meio estranho, mas eu vou trazer elementos para explicar para vocês o porquê desse meu posicionamento. Quando eu digo assim, hoje é o 7º dia do falecimento da minha mãe. Há uma semana, exatamente neste horário, que horas são agora? 9h43 da manhã, eu estava no cemitério, reunido com a família e, enfim, me despedindo dela da maneira que foi possível. Mas, enfim, foi uma vida, uma pessoa que viveu 92 anos e que só nos trouxe alegria. Então, a gente comemora a longevidade, a gente comemora as realizações e a gente aceita e a gente acaba entendendo. Mas, na verdade, o vídeo de hoje, este vídeo que eu estou produzindo agora, não seria este vídeo, porque eu tenho uma outra história para contar sobre uma outra pessoa, sobre uma outra perda, que são tantas perdas, é uma sequência de perdas. E hoje eu estaria falando sobre uma pessoa muito querida, que foi o João Paulo Diniz, mas o Jô Soares é praticamente me surpreendendo, ele alterou a ordem das coisas por aqui. Vamos rodar a vinheta. Então, gente, é o seguinte, eu estive observando aqui toda a trajetória do Jô Soares, que aliás eu conheço desde a infância, desde que eu me conheço por gente, eu ria muito com o Jô, e uma das frases que ele disse em vida que eu acho bastante valiosa, ele diz, não chorem à beira do meu túmulo, quer dizer, a morte ela realmente ela deve ter uma função na vida, ela é parte integrante da vida, quer dizer, todos nós vamos, e depende de que maneira nós vamos lidar com isso. E aí eu resolvi abordar um assunto que fala sobre a minha carreira como escritor, porque o Jô Soares seria um grande troféu para mim. Eu tenho um amigo, Renato, que aliás eu não vejo há muito tempo. O Renato costumava dizer, olha, você um dia vai estar naquela cadeira do Jô Soares, você vai estar bebendo com o Jô Soares naquela caneca e eu vou estar do outro lado te aplaudindo. Isso nunca mais vai acontecer, gente. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu lute, esse objetivo eu não vou alcançar mais. Era um sonho. Quantos outros escritores sonharam com esse momento que não vão ter? Quer dizer, mas eu não tenho aquela atitude egoísta de achar que, meu Deus, ou eu vou ficar me penalizando, eu vou ficar de mimimi, como as pessoas costumam dizer, mas teria sido maravilhoso. Ser entrevistado pelo Jô Soares é uma honra, o que dizer? A gente não tem nem o que dizer. E agora pela manhã eu estava vendo algumas entrevistas dele e eu vi aquela entrevista dele com o Fausto Silva e eu lembrei, né, do momento que eu conheci o Fausto nos anos 80, na época do Perdidos na Noite,
que ele foi comprar queijo e pão, ele e o caçulinha, se não me engano, lá na Rua dos Pinheiros, viu, Fausto Silva? Lá na Rua dos Pinheiros. E a gente tem a oportunidade de ter contato com essas pessoas, mas existem algumas pessoas que eu não conheço, ou que eu não conheci. O Jô Soares, a Xuxa, assim, que eu não tive contato algum, que eu nunca vi pessoalmente, tem muitos, mas eu digo assim, em relação aos grandes ícones da TV, nesse patamar, sabe, nesse nível, enfim. E eu vou falar aqui, gente, dessa inversão da ordem das coisas. Por que eu tô falando desse vídeo? Porque quando eu estava trabalhando na reedição desse livro aqui, ó, que foi um livro que eu lancei, eu me aventurei a lançar, porque, vamos por partes. Há anos atrás eu lutava atrás de editoras, eu mandava correspondência para todas as editoras, já estava começando essa questão do livro digital e a gente estava ali lutando para mostrar o trabalho, sabe? A gente precisando de audiência, a gente precisando de um retorno que fosse mínimo, qualquer coisa. E eu me aventurei a lançar este livro que se chama, tá aqui, ó, Os Irmãos Swilly, Enquanto Vida e Morte Conspira. Então, essa edição, ela foi uma edição limitada, que eu produzi alguns exemplares, e esse livro ele foi bastante comentado na época porque ele fala exatamente sobre essa inversão das coisas. Quando Vida e Morte Conspira, nada mais é do que a história de um garoto que chega em um lugar desconhecido, ele não consegue exatamente identificar aonde ele está, e ele começa a desbravar aquele lugar, e ele começa a fazer uma série de descobertas, e ele começa a conhecer elementos absolutamente estranhos naquele lugar, e é uma história, é uma ficção, é uma história fantástica, que na verdade eu considero um conto espírita, porque eu passava por um momento assim de quando eu estava escrevendo, eu estava com os personagens naqueles momentos do decorrer da história. Essa história, ela foi feita assim um download mental, eu sonhei com essa história, eu fiz uma resenha mínima e depois eu fui desenvolvendo até que eu finalizei essa história. Essa história eu vendi vários exemplares desse livro, foi bacana, foi uma experiência interessante, porque eu comecei a perceber que eu não podia ficar contando com editores, eu não podia esperar que o editor viesse bater na minha porta e dissesse, olha, eu vou publicar o seu livro. Então, a gente passa por isso. E eu fiz essa produção independente impressa, que eu me orgulho muito. Com todas as falhas que tem, eu me orgulho muito do conteúdo. Enfim. E no momento que eu estava revisando esse texto, e eu ia fazer, porque são duas partes da história. Eu ia lançar a história em um livro só. Eu estava trabalhando esse material, foi quando Clodovil morreu. Então Clodovil morreu, aí eu tinha um outro livro que se chamava O Sabor do Sucesso, que são essas histórias que eu conto pra você, as minhas histórias na noite com celebridades, como eu cheguei até ali, e o que aconteceu, e como tudo terminou, enfim. Eu tinha O Sabor do Sucesso para continuar quando Clodovil faleceu. Clodovil faleceu, aí eu me senti na responsabilidade de contar detalhadamente como foi o meu relacionamento com o Clodovil, e aí eu escrevi este livro, eu fiz esse material, eu produzi esse material, que era exatamente para trazer a conhecimento de várias pessoas a história. Aí eu escrevi este livro, que é o Clodovil Dança do Palco aos Bastidores,
que inclusive eu vou ter que contar essa história muito calmamente. Eu pretendo produzir uma série que vai se chamar Saga Clodovil, onde eu vou contar como foi dolorosa e difícil a produção desse material. E quando o Clodovil faleceu, eu passei a dar prioridade para este livro. Então acaba de acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque era para estar falando do João Paulo Diniz, aí veio o Jô Soares. Quer dizer, nós estamos passando por uma turbulência, nós estamos passando por um momento único, nós estamos vivendo uma situação. Eu perdi minha mãe, no mesmo dia eu tive a notícia da perda do João Paulo, em seguida, quando eu vou falar do João Paulo, a gente já tem que falar do Jô Soares. É difícil, mas este livro, Quando Vida e Morte Conspira, ele trata sobre exatamente essa questão da morte, como nós vemos a morte, o que a morte representa na nossa vida. Por que sofrer com a morte? Obviamente aqui o protagonista é o Regi, ele é filho da Clarice. A mãe sofre porque ela passa exatamente pelo que o Jô Soares passou com o Rafael. Essa criatividade do Rafael, sabe que era musicista e tinha uma rádio e era super hiperativo, quer dizer, mesmo sendo ele tendo aqueles problemas de ser autista, e ele conseguiu viver, e o Jô tinha essa admiração pelo filho, fez um programa homenageando o filho. Enfim, Jô Soares, gente, que fez parte até agora, aquele beijo do gordo, quantas vezes eu tive a oportunidade de sentir aquele beijo do gordo e dizer assim, meu Deus do céu, um dia, quem sabe, eu tenha a competência, um dia, quem sabe, eu consiga estar diante do gordo. E assim, esse é um sonho que acabou. Isso não vai acontecer mais. E eu vou dizer assim que com o falecimento da minha mãe, quer dizer, eu já vinha trabalhando isso mentalmente, tanto é que eu saí de uma fase de problemas de saúde e eu percebo que os dias estão passando muito rapidamente, a gente não pode deixar nada para amanhã, é tudo para ontem. Tanto é que eu estou aqui logo cedo gravando esse vídeo porque não dá tempo mais para deixar para depois. Então tudo que a gente tiver que fazer tem que ser agora, porque se eu não correr, vocês não vão alcançar esse material, porque eu não tenho ninguém pelo meu trabalho. Se eu não correr, se eu não ultrapassar o número dos 300, que foi o vídeo de ontem, vocês não vão conhecer esse trabalho. Muitos já leram, as pessoas que leram gostaram bastante. Eu preciso agora finalizar esse trabalho, porque ele fala justamente sobre essa questão da ordem inversa das coisas, quando uma mãe perde um filho. E eu quero aqui homenagear o Jô Soares e eu dizer que quanta alegria o Jô Soares me trouxe na vida, gente. Eu não tenho motivo para chorar, eu não tenho motivo para sofrer, porque assim como minha mãe, o Jô Soares trouxe tanta coisa boa, assim como o João Paulo, sabe? Então, a gente não precisa comemorar a morte, mas a gente entende e a gente agradece por tudo aquilo que a pessoa nos trouxe de bom, pelas coisas positivas, pela sabedoria, pela inteligência, pela presença de espírito, pela capacidade que ele teve de se colocar contra todo um sistema em nome do público, em respeito ao público que o promoveu. Então, Jô Soares tem sim essa condição de ser um ser humano extremamente especial, desculpa, eu estou me perdendo nas palavras, e eu só queria dizer isso. E agora eu vou produzir um outro vídeo, porque esse ficou pro Jô, que eu me lembro da vida inteira. Desde que eu me entendo por gente, eu assisto Jô Soares, desde o começo da carreira dele. Infelizmente é um sonho que eu não vou realizar.
o Jô Soares viveu, eu acho até que poderia ter vivido mais, mas não somos nós que resolvemos, né? E atendendo aqui às ordens da direção, eu vou postar esse vídeo para vocês, porque não há mais o que dizer, né? Então, um beijo pro gordo, obrigado por tudo. E você tem um lugar especial assim no coração de todos nós brasileiros, e você é o, como eu posso dizer, para nós escritores, você é o grande ícone. Você foi o grande ícone e vai continuar sendo, porque da mesma forma que Clodovil permanece até hoje na nossa lembrança, Jô Soares é eterno, né? Obrigado por tudo, pessoal. E até o próximo vídeo.